O pi é igual a 3,14, 15, 92, etc. e tal até ao infinito. O pi, em Almada, também significa planisfério da interculturalidade. Experimentem dizer comigo, sem se enganarem, com boa dicção, planisfério da interculturalidade. É um trava-línguas. É um trava-línguas que nomeia o projeto educativo de coesão social em ambiente escolar que se realizou em Almada Poente nos anos letivos 2012-2013, 2013-2014, que se inaugurou em 2015, portanto, durante o período de grande crise económica em Portugal, conhecido como os anos da Troika. Foi concebido e desenvolvido pelo Centro de Arte Contemporânea, pelo seu serviço educativo da Câmara Municipal de Almada, em colaboração com o Grupo de Escultura do Centro de Estudos e Investigação da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. Tudo isto com o apoio da Junta de Freguesia de Caparica, que entretanto foi integrada na União de Juntas Caparica e Trafaria. Como é que surgiu este projeto? O pi também serve para determinar a área, por exemplo, da esfera do planeta Terra, que é o planeta Terra. Só vos consigo contar o pi, o planisfério da interculturalidade, se fizer uma breve introdução sobre o monumento à multiculturalidade, pois foi onde começou todo este processo de arte pública com envolvimento comunitário. Foi um projeto desenvolvido com a intenção de contribuir para a transformação simbólica e real de um território que se chama Almada Poente, que é definido por estas fronteiras, o Rio Tejo, a autoestrada A2 que liga Lisboa ao Algarve, outra via rápida que liga Almada à costa da Caparica e inclusivamente pelo polo universitário da FCT, da Universidade Nova de Lisboa, que não tem assim tanta relação com quem vive naqueles bairros que compõem aquilo que normalmente é designado por Monte de Caparica. A ideia do município, na qual se associou, portanto, este processo de arte pública com envolvimento comunitário, a criação de um monumento ao Monte da Caparica, que se chamou Monumento à Multiculturalidade, pois é uma das marcas identitárias da população que lá vive. E depois o projeto educativo que daí decorreu, foi precisamente contribuir-se para a criação de uma nova centralidade na cidade. Na cidade e no mundo, não é? Porque os centros são mesmo assim. A ideia era criar um centro cívico, um quilómetro zero, para a população de todos aqueles bairros. Que independentemente da distância que estivesse esse centro à porta de sua casa, fosse identificado como um centro de participação para aqueles cidadãos. Tentem dizer comigo um outro trava-línguas. Monumento à multiculturalidade. Monumento à multiculturalidade. Também é um trava-línguas que foi desenvolvido por uma equipa transdisciplinar com artistas plásticos, geógrafos, sociólogos, historiadores de arte, arquitetos e até educadores pela arte. Sobretudo, elementos que faziam parte de equipas inseridas em projetos académicos que, com o enquadramento da Câmara, estavam a desenvolver este projeto inovador de arte pública com envolvimento comunitário. Este projeto foi coordenado por o escultor e professor Sérgio Vicente, da Faculdade de Belas Artes, com uma equipa, como vos disse, multidisciplinar, apoiada por voluntários estudantes de Belas Artes. Ao longo do processo foram realizadas 7 sessões de trabalho no Monte da Caparica, permitindo a participação e promovendo a reflexão
por aproximadamente 70 cidadãos que se deslocavam mais ou menos uma vez por mês, a refletir sobre o território onde viviam, sobre as características identitárias desse lugar, sobre o passado, presente e futuro, sobre as marcas identitárias da população que lá vive. E por isso, entre julho de 2011 e janeiro de 2012, desenvolveu-se um projeto que acabou por inspirar um outro, do qual vos venho falar. Por estarmos a usar uma metodologia inovadora, portanto, até há então não conhecemos outro projeto no país que envolvesse uma metodologia em que os artistas participassem como mediadores e aqueles que concebiam eram os próprios cidadãos a quem se destinava a peça escultórica. E isto tudo com a participação e a supervisão das entidades envolvidas na qualificação urbana daquele espaço público, justificou que o Centro de Arte Contemporânea, enquanto departamento da Câmara Municipal de Almada, com o seu serviço educativo, participasse tanto na concepção como na dinamização de todas estas 7 sessões de trabalho. Portanto, eu tive a oportunidade de ser convidado, enquanto técnico superior da Câmara Municipal de Almada, para representar o município naquele grupo de trabalho e beneficiar de toda a reflexão que este processo gerou. Então, num determinado dia, se calhar mais ou menos a meio do projeto, numa determinada reunião de planificação, porque antes da ação há a planificação, depois vem a reflexão para nova planificação e nova ação, surgiu a ideia de ampliar o projeto de arte pública, portanto a criação do monumento, com um projeto educativo que ampliasse o projeto tanto no número de participantes como na possibilidade dos seus desígnios se cumprirem, não é? Os desígnios de apropriação do território, a reflexão sobre a identidade e criação de identidade para aquele mesmo território, neste caso a multiculturalidade como uma marca identitária da diversidade de raízes culturais que existem em todos aqueles indivíduos, mesmo que todos tenham, a grande maioria daquelas crianças e jovens já tenham nascido em Portugal. Simultaneamente uma reflexão sobre essa ideia numa perspectiva intercultural e inclusiva, porque a multiculturalidade em si é um facto, não é uma riqueza. Para o ser é preciso que haja precisamente uma leitura ou uma interpretação inclusiva, não é? De relacionamento, de troca cultural que permite a criação de nova cultura no Monte da Caparica. Por que não? Porque é que a nova cultura surge noutras periferias do mundo e não pode surgir aqui em Almada, no Monte da Caparica? Então, este monumento pôs em prática essa metodologia inovadora, resultando num diálogo entre a comunidade local e os artistas mediadores, e as entidades envolvidas na qualificação do espaço público, portanto a Câmara Municipal de Almada, e foi precisamente durante essas sessões que surgiu esta ideia. A avaliação global do processo que conduziu ao Monumento à Multiculturalidade, as implicações e expectativas que naturalmente foram geradas com este processo, não é? As pessoas, ao serem consultadas ou darem a sua opinião, ficam à espera que essas opiniões não caiam simplesmente em alguém que vai escrevendo num texto, que aquilo de alguma maneira se concretize. E foram determinantes para justificar a necessidade de potenciar o vínculo dos moradores ao seu território e ao seu centro cívico, que afinal era para quem aquilo estava tudo a ser feito. Já não está ali o mapa agora quando eu olhei, mas pronto, basicamente vocês viram que naquela imagem que estava antes existia 8 escolas, todas as escolas, na verdade, todas as escolas públicas existentes naquele território, que se chama nas candidaturas Almada Poente, portanto, em linguagem mais técnica, Almada Poente, apesar das pessoas tratarem por Monte de Caparica. Estava lá também uma zona mais clara, que é o centro cívico, onde apareceram uns ícones que tinham uma biblioteca,
onde todos os cidadãos podem se encher de sabedoria, ter acesso livre à informação, uma piscina, há quem diga que é a melhor piscina do município de Almada, um parque urbano onde podem viver a liberdade e treinar essas competências, um monumento à multiculturalidade para lembrar essa marca identitária da população e, atualmente, o planisfério da interculturalidade, que simultaneamente funciona como um palco para serem feitas apresentações culturais e contribuir para essa nova centralidade da oferta cultural da cidade. O monumento foi erguido e inaugurado em 2013 no Centro Cívico da Caparica, no Parque Urbano do Frois, Complexo Municipal de Piscinas, Biblioteca Municipal Maria Lamas, junto à sede do Clube Recreativo União Reposense. Já o PI foi concebido com o objetivo de também envolver a escola pública daquele território na transformação simbólica e real do espaço em que se insere ao longo de 2 anos letivos, 2012-2013, 2013-2014, acreditando que ao envolver toda a comunidade escolar e, através dela, as suas famílias, se estariam a desenvolver e a aprofundar as relações de boa vizinhança e, nesse sentido, foi dirigido a todos os alunos de todas as escolas, de todas as turmas, de todos os níveis de ensino, desde o pré-escolar até ao 12º ano, isto é, dos 3 anos de idade aos 78, porque na escola pública existe a possibilidade de, mesmo estando reformados, poderem fazer o 10º, 11º, 12º, inclusivamente de vários estrangeiros que andam lá a aprender português para melhor se integrarem no nosso país. E por isso, em cada uma das sessões realizadas nas escolas, ao todo 138 sessões, com 146 turmas, aproximadamente 2.000 alunos, com a participação em horário curricular dos professores e dos educadores, com a participação de 70 voluntários que garantiram um trabalho diferenciado com cada um destes indivíduos. Realizaram-se então essas sessões em que cada um era convidado a escolher um objeto identitário para se autorrepresentar. Escolhiam um objeto, encontravam um tutor que lhes ajudava a refletir no porquê de ter escolhido aquele objeto para se autorrepresentar, por um lado, que ajudava a refletir sobre as diversas potencialidades plásticas que um objeto tem de gravar um signo em barro. Isto faz um signo, isto faz outro, isto faz outro, e depois de explorar todas as potencialidades plásticas que um objeto tem de gravar uma boa impressão, de marcar. Então, era pedido a cada um para pensar numa composição gráfica que usasse essa gramática que cada um criava para enviar uma mensagem para o futuro do mundo num simples quadrado 15 por 15, num azulejo, celebrando a tradição portuguesa da azulejaria, para que esse azulejo, junto com os outros 2.177 azulejos, formassem uma imagem do mundo. Era essa a nossa utopia, era todos juntos conseguirmos criar uma boa imagem da Almada Poente, do Monte Caparica. Para isso, todos os azulejos, quando acabavam de ser produzidos, acompanhados por um tutor, isto é, durante o horário curricular, com a presença do professor, brigadas de pelo menos 7 voluntários asseguravam que cada indivíduo tivesse 10 minutos de atenção diferenciada durante um período de crise económica e social, onde muitas vezes estávamos a ouvir que as turmas deveriam ter 30 alunos, isto é, 1/30 de professor por hora. Estávamos a entrar para dentro da escola, a promover um desenho completamente diferente de arrumação no espaço
de toda aquela comunidade de aprendizagem, isto é, não estavam todos de costas viradas uns para os outros, de frente para um professor que lhes partilhava matéria, imposta com as diretrizes, com as metas curriculares definidas pelo Ministério, mas sim, gente que vinha de todo o lado do mundo, sobretudo jovens desempregados, recém-licenciados, que nunca tinham tido a oportunidade de pôr os seus dons ao serviço do mundo e ver com isso as suas competências a desenvolverem-se. Uma branca, fiz uma leitura que me desconcentrou. Então, estes jovens não eram só jovens, haviam reformados também, professores reformados inclusivamente, desempregados, que se inscreveram para ser voluntários desta comunidade de aprendizagem que se estava a formar, com o propósito de ajudar aqueles alunos a produzirem um azulejo do qual se orgulhassem, para que com ele participassem na criação do mural cerâmico planisfério da interculturalidade, em que o objetivo era criar uma imagem do mundo. Vocês estão a ver aqui objetos identitários, composições gráficas enviadas para o futuro e um código. Esse código é único e irrepetível como cada um dos indivíduos que participou no projeto. Esse código permite aceder aos dados inscritos nas fichas de aluno, porque é o código da escola e o número de aluno. Esses códigos eram simultaneamente inscritos no verso de cada um dos azulejos. E antes de serem colocados na parede, isso foi passado para uma base de dados, o que quer dizer que o projeto, aquele painel cerâmico, pode ser uma biblioteca de histórias de vida. Pode ser uma biblioteca de mensagens enviadas para o futuro, criada com fósseis de objetos do cotidiano. Isto quer dizer que todas estas composições gráficas feitas no Monte da Caparica são passíveis de ser lidas e interpretadas por outros. Falemos de literacia visual. Falemos de um projeto de filosofia para crianças, por exemplo. Falemos da possibilidade de criar uma biblioteca digital de histórias de vida, onde cada um, usando as mesmas faculdades necessárias para encontrar um livro ou um outro documento na base de dados existente nas bibliotecas públicas, por exemplo, na rede de bibliotecas do município, possa encontrar simultaneamente o azulejo de quem o fez, ou pela idade de quem o fez, ou pelo objeto que foi pela categoria de objetos que foi usado para criar. Não é? Então, esse painel que foi feito na escola, com a participação voluntária de 70 voluntários, alguns vindos de diversos países do país, porque o Clube Intercultural Europeu também participou e, portanto, através do Serviço de Voluntariado Europeu, vieram jovens de Itália, de França, da Bélgica, da Alemanha, de diversos lugares onde se fala muito pior português do que no Monte da Caparica, e onde cada aluno tinha a possibilidade de falar melhor português do que outros que estavam cheios de vontade de os conhecer e de perceber que mensagem é que eles queriam enviar para o futuro, realizaram isto. Realizaram isto, que é um mural dos 2.178 azulejos, 33 de altura por 66 de largura. Mas o lugar onde este painel era para ser montado foi sendo alterado à medida que o projeto ia acontecendo. E o executivo, que na altura estava a conduzir o município, definiu, para grande alegria de todos os envolvidos, que este projeto merecia a criação de um novo equipamento público que não estava previsto ao início. Um equipamento público que transformava um campo de jogos multiusos simultaneamente num anfiteatro,
como se fosse uma espécie de grande passe-partout, que de um lado tinha uma imagem de baixíssima resolução, que permite vislumbrar a imagem do planeta Terra, o planisfério do planeta Terra, e simultaneamente no verso pudesse acolher todo o tipo de manifestações culturais, desde apresentações de marchas, stand-up comedy, sessões de poesia, projeções de filmes ou documentários, contarem-se histórias, fazerem-se oficinas, espetáculos de música, de dança. Bem, imaginem só um palco sem lugar para ter uma bilheteira onde comprar ou condicionar o acesso, não é? No fundo, um lugar para todos, de apresentação pública. Como é que se costuma dizer? Livre acesso. Na inauguração deste palco e deste mural, foi criado algo que também me alegra muito ter podido participar. Uma festa pública de entretenimento educativo, uma tarde inteira de oficinas, que permitiu gerar um momento coletivo que dava sentido e unidade àquele somatório de sessões, não é? Porque houve 138 sessões com aquelas 146 turmas, mas este foi o dia em que se juntaram as turmas das diversas escolas, com diversas idades, no mesmo centro cívico da Caparica, para celebrar a história que tínhamos feito juntos. E nesse dia, com essas diversas oficinas que aconteceram, nasceu uma nova semente, que foi a semente do Festival Intercultural, que o ano passado se realizou com o nome Entrança. Acho o nome mesmo bonito. Entrança de partes diferentes que se unem de forma a organizar para criar uma unidade, que é a trança. Não é? Entrança que simultaneamente é uma entrada para um mundo novo, para uma cultura nova, não é? Para um tempo novo, melhor, de preferência do que temos agora. Sempre melhor, não é? Essa entrança que aconteceu o ano passado já usou o palco, mas o palco ainda não está terminado. Ainda faltam várias coisas para aquele palco estar terminado. Ficou mais do que alicerçado o palco, mas ele não está completamente pronto. Ele tem problemas que é necessário investigar com a população, com aqueles que são os destinatários, com os artistas que o usem para perceber o que falta para ficar pronto para ser muitas vezes usado. Este projeto que vos estou aqui a apresentar e que deve estar a terminar, também... põe o outro vídeo, se faz favor. Este projeto que vos estou aqui a apresentar parece uma história daquilo que já está feito. Simplesmente, a razão de ser de eu estar aqui e ter aceito o convite é por acreditar que o fim de tudo é um recomeço. E o que está aqui é a oportunidade de novos inícios, nomeadamente de um site que possa ser feito com a população, mobilizando outros recursos da Câmara Municipal de Almada, criação de documentos para memória de futura, nomeadamente uma exposição itinerante que possa circular pelas escolas, sobretudo as da Almada Poente, mas de outros lugares também, para inspirar novos processos participativos da arte pública. A possibilidade de ser feito um documentário, porque todas estas sessões, 138 sessões, foram documentadas em vídeo e em fotografia por voluntários com formação avançada, com equipamento fotográfico de alta qualidade, porque eram todos estudantes ou de Belas Artes ou do Arco. E, portanto, pode surgir uma exposição de fotografia de alta qualidade, um documentário que conta esta história e que inspira o mundo, traduzido em vários idiomas, eventualmente até em crioulo, quem sabe. Não é? Pode ser realizado um livro. Aliás, se alguém tiver interesse em conhecer mais do que aquilo que eu vos estou a conseguir contar em 18 minutos, podem ir à plataforma PIS, que é um blog criado pelos voluntários, só por voluntários, onde estão vários documentos científicos, vários artigos científicos que têm sido publicados desde o início da realização do projeto, entrevistas que foram feitas a voluntários para vocês perceberem o impacto que esta experiência teve no desenvolvimento pessoal e profissional de quem nele se participou. Para terminar, mostro-vos o que é que todos juntos conseguimos fazer coisas incríveis, sempre. Que o todo é mais do que a soma das partes. Aqui vocês veem o momento de revelarmos a imagem do Pi.
em que, apesar de parecer uma imagem muito pixelizada e de baixa resolução, essa é a chave para entenderem a mensagem deste projeto. Se queremos uma melhor imagem do mundo, uma melhor imagem da cidade ou do bairro, é preciso mais participação, e nós fomos só 2.500. A imagem que usamos como base para fazer isto é a imagem que até à data era a imagem com maior resolução que o homem tinha feito do planeta Terra, uma imagem da NASA, publicada em 2002, chamada Blue Marble, para quem tiver curiosidade. Boa tarde.